Saúde a igreja na graça e na paz de nosso Senhor. Amém? Amém. Estamos aqui para prestar um culto de louvor e gratidão ao nosso Deus. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Já nos demos conta do grande amor que Deus tem por nós, a ponto de dar seu próprio Filho para nos libertar de nossos pecados? Este é o momento de render graça a Deus e de adorá-lo por tudo que faz por nós. Quando a gente é convidado para um jantar, a gente fica super feliz, né? Contente. Imagina ser convidado para a ceia do Senhor. Hoje você é um privilegiado, porque você está sendo convidado para ceiar com o Senhor. Amém? Amém. Vamos ter uma oração de adoração. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, porque Tu és um Pai misericordioso, tem cuidado de nós, e nós te louvamos, Senhor, te adoramos na beleza da Tua santidade, porque Tu estás sempre conosco, Senhor. Tu nos libertaste de nossos pecados, dando Seu próprio Filho para nos salvar. Graças te damos, Senhor, porque estamos aqui para adorá-lo, para te prestar um culto de louvor e gratidão. Esteja nos abençoando todas as famílias aqui representadas, Senhor. Aos que não puderam comparecer, Senhor, esteja com eles também, derramando bênção em seus lares. E aos que nos assistem também pelas redes sociais, que eles sejam ricamente abençoados por Ti. Graças te damos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé e vamos entoar o hino de número 3.
todos vocês. Podem sentar, irmãos. Vocês são muito especiais para Deus e para todos nós. Este é o momento de louvar. Falei para sentar, mas vão ter que levantar. Esse é o momento de louvarmos a Deus. Convido o grupo de louvor. Irmãos, quem está alegre? Amém. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de fazer uma dinâmica com os irmãos assim. Vamos deixar de respirar por um segundo. Vai, uns 15 segundos. Vamos, Pai. Irmãos, vocês estão respirando? Isso é uma graça de Deus. Nós estamos louvando. E todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Então vamos fazer isso no dia de hoje. Vamos estar engrandecendo ao nosso Deus, cantando Seja Engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Os homens agora. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Vamos cantar novamente. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos engrandecer mais ainda o nosso Deus. Vamos aclamar, vamos exaltar o nome do Senhor. Cantando o cântico, aclame ao Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro
Sim. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos sentar. Vamos fazer agora uma leitura bíblica responsiva no Salmo 51, de 1 a 10. Aquele mesmo esquema, né? Eu leio os ímpares e os irmãos os pares. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito, e fazes reconhecer a sabedoria. Purifica-me com sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que me arrancaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém. Então que o Senhor possa realmente criar dentro de nós um coração puro. Vamos ter agora confissão de pecados. Vamos abrir o nosso coração. Vamos falar com o Senhor. Nós já lemos esse salmo. Então vamos abrir o nosso coração. Vamos ter momentos de oração silenciosa. Depois nós vamos ter uma oração auditiva de confissão de pecados. Eu convido a Odirene para fazer essa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, reconhecemos, Senhor, que somos pecadores e por isso, ó Pai, pedimos perdão. Derrama sobre nós, ó Deus, a tua graça mais uma vez, Senhor, Amém. tirando de nós tudo aquilo que não provém de ti. Amém, Jesus. Tira, Senhor, todo o nosso pecado. Amém, Jesus. Espírito Santo, faça com que nós não continuemos no pecado. Sim, Jesus. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Aceita, Senhor, as nossas petições. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Salmo 32, 5. Irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, nossos pecados são perdoados. Amém. Amém. Esse é o momento de gratidão. Nós temos motivos para agradecer os 121 anos da nossa igreja, da NPI, e gratidão pela vida dos presbíteros e presbíteras, né, também, que foi no dia 1º. Que Deus esteja abençoando. O aniversário da Belinha também, né, que foi domingo passado, ela não estava, né, não tinha nenhum representante, nós oramos também por ela. Mas eu vou pedir para a Edna fazer uma oração de gratidão. Vou pedir para o Marildo ou a Fabiana vir aqui representando a Belinha, né, que foi domingo passado, mas vocês não estavam presentes. E a Edna fazer essa oração de gratidão. Depois eu quero chamar a Dona Cida, né, que ela quer dar um testemunho aqui no momento de gratidão. Vamos ouvir a oração, então depois a Dona Cida pode vir aqui.
Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, as bênçãos recebidas de Ti. Te agradecemos neste momento que estamos aqui na Tua casa, Senhor, como família da fé, reunidos para louvar e exaltar o Teu santo nome. E em especial neste momento te agradecer pela vida da Belinha, ó Pai. Te agradecer pelo irmão marido, pela irmã Fabiana. Te agradecer, Senhor, pelos filhos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem concedido a eles, Senhor. Amém, Jesus. Uma família unida, uma família que leva avante o nome de Deus. Amém, Jesus. Nós te louvamos por isso, que eles continuem testemunhando o Teu nome e que a Belinha cresça, Senhor, nos Teus caminhos. Amém, Jesus. Seja uma jovem, ó Pai, definida, uma jovem, Senhor, que crê no Senhor. Amém. E que escolhe viver a vida na fé em Cristo Jesus. Amém, Jesus. Nós te agradecemos por isso e te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nascido? Quer pôr uma cadeira aqui? Não, não precisa. Paz do Senhor, irmão. Amém. Irmãos, hoje eu estou aqui muito feliz, porque meu coração está pulando de alegria para me contar uma bênção maravilhosa que aconteceu comigo. Nós ganhamos a horta lá do Senai e começamos a plantar, plantava, as plantinhas cresciam e morria tudo. Não estava bem. E eu pensava, Senhor, a gente trabalhando e só perdendo dinheiro. Um dia abençoado em nome de Jesus. Chegamos aqui, que era dia de Santa Ceia, o pastor orou e pegou aquele pão tão bonito assim e orou. Aquilo tocou meu coração. Eu falei, gente, Deus está falando comigo. Vou pegar um pedacinho desse pão e vou plantar. Eu não vou enterrar, vou plantar na minha horta. Peguei 3 pedacinhos do pão e plantei na minha horta. Daquele dia, Senhor Jesus e o glorioso Deus, pois a benção, vocês podem todo lá ver a beleza da horta que eu tenho hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Olha, glória a Deus. Felicidade grande. Em nome de Jesus. Amém. Esse é o nosso Deus, né? Fazendo milagres toda hora. Depois a gente fala que milagres não existem mais, acabaram com os arrombos, foi? Agora a Marilda. Marilda não pode ver o microfone porque ela já quer falar. Só assim. Graça e paz, irmãos. Amém. No dia 1º de agosto, nós comemoramos o dia do presbítero. Então, eu quero chamar aqui à frente o seu Enoque, o seu João, a Darlene e a Marli já está aqui. A Margarete não está, ela está viajando. Eu apresento ela. Mas ela vai ser homenageada. Ela vai perder. Tá combinado. Bem, o apóstolo Paulo, nas suas recomendações aos presbíteros de Éfeso, ele dizia: atendei por vós e pelo rebanho. Está em Atos 20, 28. Nossa palavra é sempre de incentivo aos presbíteros e às presbíteras, para que a cada dia sejam, juntamente com o pastor, autênticos cuidadores do rebanho que Deus nos tem dado. O apóstolo Pedro vos lembra essa tarefa comum: cuidar do rebanho de Deus que vos tem sido confiado. O rebanho pertence ao Senhor. A Ele prestarão contas desta responsabilidade, lembrando a importância
e a necessidade do cuidado pessoal para que, empenhados nessa tarefa, não viessem a fracassar na vida pessoal. Agradecemos muito a Deus pelas presbíteras da nossa igreja, que trabalham e colaboram, ajudando o nosso pastor como verdadeiras companheiras, caminhando lado a lado nos trabalhos da igreja. Também somos muito gratos pelos presbíteros em disponibilidade, que já trabalharam muito aqui na igreja e já colaboraram ajudando a vários pastores que passaram por aqui. Hoje, em disponibilidade, mas ainda assim, quando necessário, estão sempre prontos a servir. Vocês sabem que o trabalho que vocês fazem não é em vão ao Senhor. E nós pedimos que Deus continue abençoando a vida de vocês, que continue dando muita saúde, muita paz para vocês, para que vocês possam desempenhar o trabalho de vocês cada vez mais. Amém? Eu vou ler uma poesia para vocês agora. Com alegria, saudamos vocês pelo serviço a desempenhar. Homens e mulheres de garra e dedicação pela igreja estão a trabalhar. Experiente e disciplinada, ligada no 220 muitas vezes, viajando para lá e para cá, a Marli está sempre em nossos corações. Grande e forte voz de trovão, como presbítera, cumpre o seu papel. Prestativa, dá opinião. É a Margarete a serviço do Deus fiel. Mulher dedicada, servindo ao Senhor. Ensina a igreja e demonstra o seu valor. Advogada lá fora. Na igreja, ela é secretária. Darlene, você faz tudo com amor. Sempre sorridente e gentil ele é. Trabalha bastante e com perfeição. Serve o pão e o vinho com carinho. Senhor João, sempre servindo com dedicação. Servo fiel, sempre animado. Com ele, todos nós podemos contar. Ajuda no que precisar e ama contar histórias. Também é bom ouvir o seu Enoque cantar. Parabéns a todos vocês, presbíteras e presbíteros, valorosos. No trabalho do Senhor, serão sempre vitoriosos. Que Deus abençoe. Agora nós vamos entregar um mimo para vocês, né? Simone, queria pedir para a Simone, para a Magali, para a Edna, me ajudar a entregar. Esse aqui. Deus abençoe, irmãos. Obrigada, meninas. Sempre bom receber um presentinho, né? Vamos nos colocar em pé, vamos entoar o hino de número 161 e durante o cântico desse hino a gente pode trazer os dízimos e as ofertas.
guardar os dízimos e as ofertas. Obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor cuida de nós desde as primeiras horas até o anoitecer, durante toda a nossa vida o Senhor cuida de nós. Por isso estamos felizes. Queremos te agradecer por tudo que tem acontecido de bom em nossas vidas e o que acontecer de ruim, que seja para o crescimento espiritual de nossa parte. Te agradecendo pelos irmãos que puderam contribuir e que tudo isso sirva para o teu reino aqui na face da terra. Que aqueles necessitados possam ser beneficiados com essa oferta que foi depositada. Que o Senhor esteja abençoando todos aqueles que puderam contribuir e que aqueles que não puderam hoje e amanhã possam ter condições de ajudar os mais carentes. Abençoa, Senhor, a tua igreja, o teu povo, e que nós possamos sair diferente como entramos. E obrigado, Pai, pela comemoração do dia dos presbíteros e que todos nós possamos ser aquele que está sempre disposto a fazer algo em prol do teu evangelho. Amém. Abençoa, portanto, nossa vida, a tua igreja, o teu povo, e que nós estejamos prontos para ouvir a tua mensagem, que virá a paz do teu servo, e que nós possamos sair daqui de frente como entramos. Tudo isso eu te peço agradecido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Desse eterno. A palavra do Senhor renova a nossa esperança. Vamos ouvir aquilo que o Espírito Santo já colocou no coração. Convido o pastor a estar aqui e que as nossas mentes e corações estejam abertos para ouvir a mensagem. Vamos lá. Pai amado, Deus bendito, quero colocar agora em tuas mãos a vida do pastor Toninho. Senhor, tu sabes quando ele é um servo valioso para ti e que a gente possa, Senhor, ouvir e entender aquilo que tu colocaste no coração dele para nos falar. Esteja com ele, com todos os seus familiares. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém. Amém. Mais uma vez, parabéns às nossas irmãs presbíteras, não é? E aos nossos irmãos presbíteros que foram homenageados. E parabéns também à nossa irmã Marilda da poesia que falou hoje. Que Deus abençoe você. Ontem nós tivemos a comemoração dos 121 anos da IPEI do Brasil, lá na IPEI de Cardoso. Na IPEI de Fernandópolis, IPEI de Cardoso, é aqui. Eu não sei onde eu estava. Na IPEI de Fernandópolis, lá tivemos a participação de alguns irmãos e foi uma comemoração muito gostosa, um culto também, com certeza, abençoado por Deus. Amém. E que Deus continue abençoando a nossa denominação, a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E agora, passado as festas, vamos continuar então, não é? Com o nosso arroz com feijão, tocando a nossa vida, o nosso barco e fazendo cada um de nós a nossa parte diante dos desafios que Deus tem nos proporcionado. Amém. E ficamos também muito felizes com o testemunho da nossa irmã Dona Cida, um testemunho de arrepiar, não é? Quando nós vemos como que Deus pode fazer as coisas e como Deus faz as coisas. Interessante. Aquilo que para nós parece uma coisa tão simples tem um significado muito grande para os irmãos e para as irmãs. Que Deus continue abençoando a vida da senhora Dona Cida, tá? Abençoando o seu pedacinho de chão. Amém. Tá? Que ele possa produzir, que ele possa ser abençoado, que ele possa abençoar muitas pessoas e ser uma bênção na vida da senhora, na vida da Cida, do Fernando e de toda a família. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos e as irmãs agora para abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 1, no primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. E eu vou fazer a leitura do versículo 40 a 42. Marcos 1, 40
42. Evangelho de Marcos, capítulo 1, do versículo 40 até o versículo 40. Eu vou ler até o 45, até o versículo 45. Todos acharam? Amém? Amém. Acompanhe comigo aí a leitura. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu e lhe disse: olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso, permanecia fora em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. Em nome de Jesus. Amém? Amém. A vocês que gostam sempre de saber, não é? O tema, pastor, falar, às vezes eu confesso que eu não sou muito chegado nesse negócio de ficar falando tema, falando ponto, né? Mas para aqueles que gostam, hoje eu quero falar diante do texto que nós lemos, dessa palavra registrada pelo evangelista Marcos, sobre o tema um leproso no caminho de Jesus. Um leproso no caminho de Jesus. Então hoje eu quero compartilhar com os irmãos o que Jesus pode fazer a nós quando nós nos colocamos humildemente diante dele. E o que nós podemos fazer quando ele se compadece de nós e nos concede a sua bênção. Desejo abençoar as irmãs e aos irmãos com esse texto, com 3 pontos, para ser bem presbiteriano, não é como dizem alguns, que também não faço muita questão não. Um leproso a caminho de Jesus, Jesus compadecido, um ex-leproso desobediente. Mas antes, vamos dar uma contextualizada aqui no texto. O Evangelho de Marcos, ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. Ele foi escrito por volta do ano de 64 a 70 depois de Cristo. E ele exerceu uma grande influência, segundo os estudiosos, na composição do Evangelho de Mateus e do Evangelho de Lucas. Então, como o primeiro evangelho, afirmam que Mateus e Lucas usaram o Evangelho de Marcos para escreverem os seus, para a narrativa que eles deram a respeito do ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a narrativa de Marcos, ela começa falando sobre a pregação de João Batista, como os irmãos podem perceber aí no capítulo 1, no primeiro capítulo. Fala da pregação de João Batista preparando o caminho para Jesus, falando do batismo e da tentação de Jesus, e também fala do início do ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele chama os seus primeiros discípulos. Fala dos prodígios e milagres que Jesus já realizava quando e onde por ele passava. E dentre esses milagres, esses prodígios,
está exatamente a cura desse leproso que nós vimos no texto. A lepra, hoje nós conhecemos como hanseníase, ela era uma das doenças mais antigas e mais contagiosas que nós já conhecemos. E o remédio para se combater a hanseníase no mundo antigo e até na época de Jesus Cristo, e não só na época de Jesus Cristo, mas eu digo para vocês até ao início do século XX, bem recente, era fazer com que o contaminado, aquele que estava com uma infecção, o vírus da hanseníase ou da lepra, ficasse completamente isolado. Porque se ele tivesse contato com alguma outra pessoa, essa pessoa podia, portanto, ser contaminada e, obviamente, ficaria também doente. Então, não existia cura. No Antigo Testamento, quando nós lemos sobre por sinal, a lepra no Antigo Testamento existe até lá em Levítico, existe uma lei a respeito da lepra. Porque o leproso ele era considerado uma pessoa impura, não podia ter contato com ninguém, não podia ter contato com nenhuma pessoa, e naquilo que o leproso tocasse era contaminado. E se alguma pessoa tocasse nela, ou se essa pessoa infectada, leprosa, tocasse em alguém, essa outra pessoa também ficava contaminada e precisava procurar o sacerdote e obedecer ao ritual da purificação. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, no início do século XX, mais precisamente a partir de 1915, não é? Quando a cientista química afro-americana Arcibal, ela desenvolveu um tratamento para a cura da lepra, começou então a lepra ser tratada de uma forma medicamentosa e a lepra começou a ser curada. Obviamente que depois, posteriormente, mais ou menos por volta de 1940, quando aquele medicamento começou a perder a eficácia contra essa doença, aperfeiçoaram, descobriram um outro medicamento mais eficaz e a partir de então a lepra começou a ser tratada. Depois, em aproximadamente 1960, também esse medicamento foi aprimorado e até hoje, com a graça de Deus, nós podemos dizer que a lepra tem cura. A lepra é curável. Ela é curável. Então a pessoa não precisa mais aquele isolamento, aquela coisa de que como era no mundo antigo e até na época de Jesus Cristo, não é? As pessoas ficavam isoladas, as pessoas elas ficavam sem contato com outras pessoas porque poderia contaminar e eram pessoas consideradas impuras. O local que Jesus cura esse leproso, Marcos ele não fala onde foi, só fala que Jesus estava em Cafarnaum. Depois ele chamou os seus discípulos para que fossem aos povoados vizinhos a fim de pregar. E Jesus andando por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas, expulsando demônios, Jesus encontra um homem que, segundo Lucas, estava coberto de lepra. De acordo com a lei estabelecida no Antigo Testamento, que eu disse, Levítico capítulo 13 e 14, o leproso era considerado um homem imundo, um homem também que estava enfrentando um problema, que era um problema de saúde, hoje nós sabemos, era uma doença, mas interpretavam, especialmente os hebreus, eles interpretavam que aquilo que a pessoa estava padecendo era porque tinha cometido algum pecado, estava recebendo um castigo de Deus. Um castigo de Deus. A pessoa estava pagando por um pecado cometido.
como pessoa imunda, qualquer coisa que essa pessoa tocasse, portanto, também se tornava impura. E a pessoa leprosa, a pessoa com hanseníase, ela deveria viver excluída da sociedade, viver excluída da sua família, dos seus parentes, dos seus amigos. E por ela ser uma pessoa imunda, por onde ela passasse, ela deveria gritar: imundo, imundo, imundo. Isso para que ninguém se aproximasse dela. Isso até na época de Jesus era preciso que o leproso obedecesse, portanto, essa regra, obedecesse essa regra. E ninguém tinha contato com uma pessoa leprosa. A pessoa leprosa era completamente excluída. E morriam. Ficavam isolados. Existiam até alguns, tipo, acampamentos para os leprosos, e as pessoas ficavam ali até morrer. Agora, os irmãos e as irmãs imaginem o sofrimento dessas pessoas. O sofrimento, padeciam a dor pela doença, a dor do isolamento, padeciam a dor da separação das suas famílias e, obviamente, padeciam da dor da exclusão. Realmente era uma vida muito miserável, muito miserável. Um caminho, ou melhor, um leproso no caminho de Jesus. Jesus, quando está caminhando pelos povoados da Galileia, pregando a palavra e obviamente curando enfermos, expulsando demônios, de repente se depara com um homem. E esse homem, coberto de lepra, com certeza não tinha uma aparência muito agradável, não é? Ele se aproxima de Jesus, o que também não podia. A lei determinava que o leproso não podia se aproximar de ninguém. E esse leproso, ele se aproxima de Jesus, e qual é a atitude dele? Aproximando-se de Jesus, ele colocou-se de joelhos e pediu: se o Senhor quiser, pode me purificar. Se o Senhor quiser, pode me purificar. Nós sabemos, meus irmãos e minhas irmãs, que a situação, a condição daquele homem não era nada favorável. Aquele homem sofria de uma doença, sofria, portanto, da exclusão da sociedade. O que lhe restava era se colocar naquele momento humildemente diante daquele que poderia me curar, daquele que ele tinha esperança que era a sua cura, daquele que era a sua libertação, a libertação do mal. Ele prostra-se diante de Jesus e pede: Senhor, se quiser, pode me purificar. Se quiser, pode me purificar. E aqui nós pensamos, meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria que você pensasse também sobre isso, não é? Muitas vezes nós nos colocamos diante de Deus em oração de uma forma altiva, de uma forma arrogante, achando que Deus está ali diante de nós, como um atendente de lanchonete. Vocês que vão à lanchonete, que vão aí tomar um lanche de vez em quando em algum lugar, vocês sabem disso que eu estou dizendo. Quando nós vamos numa lanchonete, sempre tem alguém que vem ali, não é? Qual é o seu pedido? E aí nós fazemos o nosso pedido e prontamente daqui a pouco o pedido vem, nós somos atendidos. E tem muitas pessoas que se colocam diante de Deus em oração com essa altivez, com essa arrogância, achando que Jesus está ali para lhe servir e para lhe trazer o prato que deseja, para lhe dar aquilo que quer. E o pior, meus irmãos e minhas irmãs, tem muitos ainda que têm a audácia de dizer: Senhor, eu determino. Já ouviram isso? Já. Eu determino, determinam a Deus. Pensam que tem a autoridade, que tem o poder de
que tem a autoridade e o poder de dar uma ordem a Deus. E dizem que se nós não fizermos isso, então a bênção não vem. Então nós precisamos fazer isso. Determinar. Quem somos nós para fazer alguma determinação a Deus, para mandar? Deus não é nenhum atendente de lanchonete. Por isso que requer humildade quando nós colocamos diante da presença de Deus a semelhança desse leproso. A semelhança desse leproso. Tiago diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. E Pedro: humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. E o leproso disse a Jesus: Senhor, se o Senhor quiser, pode me purificar. E observem, meus irmãos e minhas irmãs, que ele disse: se o Senhor quiser. O leproso não disse: Senhor, eu determino que me purifique. Não, se o Senhor quiser. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que ganho. Ó Deus, tem pena de mim, que sou um pecador. 2 orações. Uma cheia de orgulho, uma cheia de arrogância, pretensiosa, outra humilde. Nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu. E esta teve o reconhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus diz, Lucas capítulo 18, 14: todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós nos colocamos humildemente diante de Deus em oração, nós demonstramos que nós confiamos na providência divina, que nós somos frágeis, que nós estamos inteiramente na dependência da graça de Deus. Humildemente, nós dependemos da graça de Deus. E foi exatamente isso que o leproso fez. Ele demonstrou o seu estado de miserabilidade, e ele demonstrou que confiava no poder libertador de Jesus, demonstrou-se dependente da bondade, da compaixão de Jesus. Quando nós nos colocamos humildemente diante de Deus, estamos reconhecendo a nossa insuficiência, que nós não somos capazes, e ao mesmo tempo também estamos reconhecendo que Deus é suficiente em todas as coisas. Jesus compadecido, Jesus profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. No mesmo instante a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. Jesus ficou profundamente compadecido daquele homem. Jesus se compadece de nós, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós nos colocamos diante dele com humildade, com sinceridade, não escondendo dele os nossos pecados e as nossas carícias. O leproso não escondeu a sua lepra, mostrou-a a Jesus. O publicano da oração não escondeu que era pecador, ele confessou a Jesus. Hoje sabemos que a hanseníase ela tem cura. Na Bíblia ela é ilustrada como se fosse pecado para a qual a humanidade não tem remédio, e que ela precisa, portanto, da graça de Deus para que ela seja reparada, purificada e ela volte a ter comunhão com Ele. Muitas pessoas tentam esconder os seus pecados,
mas Deus nos conhece e conhece nossa vida por completo. O leproso, ele não tentou esconder a sua doença, mas se voltou para o Filho de Deus, o único que poderia curá-lo. E só Ele pode purificar, meus irmãos e minhas irmãs, o nosso coração de todo o nosso pecado e de todos os sentimentos ruins que muitas vezes nós trazemos dentro dele. Somente Jesus. Somente Jesus. Mas nós devemos confessar os nossos pecados de uma forma franca e sincera ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e abandona alcançará misericórdia. Portanto, Jesus se compadece de nós, mas nós precisamos também nos colocar diante dele com humildade, não com arrogância, não com orgulho. Eu mereço. E tem muita gente que acha que merece alguma coisa. Vai diante de Deus e pede: Senhor, por que eu não consigo? Por que para mim não? Mas eu mereço, Senhor. O que nós merecemos? O que nós merecemos? Salvação é graça, bênção é graça de Deus sobre nós. Nós não merecemos nada. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vocês que estão aqui, vocês que estão nos acompanhando aí porventura pela internet, pelas redes sociais, não ousem determinar a Deus alguma coisa. Não ousem determinar a Jesus. Isso é uma falsa doutrina. Isso é um erro doutrinário, um erro teológico. Coloque-se, pelo contrário, humildemente diante de Deus. Espere pela bênção, pela manifestação divina na sua vida, no seu coração. E por último, meus irmãos e minhas irmãs, um leproso desobediente. Que homem ingrato, não é? Um homem que Jesus, ele adverte severamente, segundo o texto de Marcos, ao leproso: olha, você não diga nada a ninguém, não é? Não fale nada a ninguém, não conte a ninguém. Vá ao sacerdote e se vira lá com o sacerdote. Faça o ritual necessário para que você seja declarado puro, porque precisava disso. O sacerdote é quem declarava aquela pessoa purificada. E Jesus fala isso para o leproso curado ou para o ex-leproso. Mas aquele leproso, meus irmãos e minhas irmãs, segundo o texto, não é? Quando ele saiu, ele começou a falar, ele começou a publicar muitas coisas, a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. E por isso Jesus permanecia fora dos lugares desertos. Olha o que provocou esse homem, não é? Não sei, Jesus não tenha pensado nisso, mas quem sabe nós pensaríamos, né? O que eu fui arrumar para mim? O que eu fui arrumar para mim? Eu curei o homem aí, agora, não é? Eu não posso entrar nos lugares que eu quero ir, não posso ir para onde eu quero ir, eu tenho que ficar agora no deserto. Mas Jesus não disse nada disso. E eu tenho certeza, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus até sabia o que ia acontecer. Jesus até sabia o que ia acontecer. Aquele homem não se calou diante da bênção que recebeu. Não se calou. Então, quando nós recebemos uma bênção de Deus, quando nós somos tocados pelo poder de Jesus através do Espírito Santo, nós não conseguimos nos conter, como a nossa irmã Cida fez hoje. E nós não devemos nos conter. Aquele leproso curado, mesmo advertido por Jesus, ele não se conteve. Ele saiu contando a bênção que havia recebido. Ele começou a proclamar muitas coisas, divulgar, portanto, a boa notícia, a ponto de Jesus não poder ir nos
nos lugares que Ele queria. E nós, muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, que temos toda a liberdade do mundo. Você já foi impedido alguma vez de contar uma bênção? Alguém chegou para você e já falou: olha, você não pode contar, você não vai contar. Mesmo aqui na nossa comunidade, não é? Que no meio presbiteriano não tem assim muito costume dos irmãos contarem as bênçãos. Ninguém proíbe, ninguém fala: não, você não pode contar, você não pode. Mesmo diante de toda essa liberdade, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos muito tímidos, nós somos contidos, nós não declaramos as bênçãos que recebemos de Deus. Por que será que nós não fazemos isso? Talvez seja aquela carga, aquela herança que nós recebemos sempre, não é? Da igreja, na formação religiosa que temos. Que nós não temos assim muita iniciativa, que nós achamos que não é, a igreja não está acostumada, e talvez alguém não vai gostar, e porque o pastor não vai gostar, não é? As presbíteras não vão, ninguém pensa isso, eu acho aqui, viu? Não vão gostar, então eu acho que eu não vou falar não. Se a nossa irmã Cida pensasse isso, ela não teria vindo aqui hoje, né, dona Cida? Pois é, como ela vem de uma comunidade que tem essa prática, não é? Então ela teve essa liberdade de vir e contar a alegria, a bênção que recebeu. Mas infelizmente, ela não faz parte da maioria. Felizmente ela faz isso, mas não faz parte da maioria, porque a maioria infelizmente não conta. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, não sejamos tímidos. Falemos com desenvoltura, com ousadia sobre aquilo que Jesus tem feito por nós. Vocês observaram que o testemunho do leproso chegou ao ponto de impedir Jesus de ir a alguns lugares, não é? De entrar em algumas cidades. Só que hoje, ao contrário disso, nós precisamos proclamar. É importante o nosso testemunho para que Jesus possa entrar em muitos corações. Amém. Para que Jesus entre nos corações das pessoas. Como que as pessoas se convertem? Como que você vai evangelizar? Como que você vai falar de Jesus a alguém? E a melhor forma, a melhor estratégia é exatamente essa: você contar para as pessoas aquilo que Jesus está fazendo com você. Aquilo que Jesus está fazendo na sua vida. É você contar a bênção que Deus concedeu a você. E não se calar. Então, eu tenho a certeza que Jesus nos diz hoje: olha, não se calem. Ao contrário do que disse para o leproso: olha, você não vai para casa, não fale para ninguém, coisa e tal. Não, Jesus está dizendo: vai, fale, sube aos montes, declare, para que as pessoas possam conhecer melhor Jesus, para que as pessoas possam se converter e deixar Jesus fazer na vida delas aquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas. Amém. Por isso a importância do testemunho, a importância de declararmos as bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Isso é muito importante. Então, o que Jesus faz quando nós nos colocamos humildemente na presença dele? Ele se compadece e ele nos abençoa. E o que nós devemos fazer é termos coragem e declarar às pessoas aquilo que ele faz nas nossas vidas. Estamos diante da mesa do Senhor. A mesa do Senhor é um testemunho. A mesa da Eucaristia, a mesa da Santa Ceia é um testemunho nosso, da nossa fé, que nós acreditamos que Jesus, ele sofreu, morreu, foi sepultado e ressuscitou por nós. E é por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que eu desafio a todos vocês para que, primeiro, nós sejamos humildes quando nós estivermos na presença de Deus. Sejamos humildes, que nós não calemos quando Deus
derrama as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Amém. Porque eu tenho a certeza, meus irmãos e minhas irmãs, todas as vezes que nós declaramos, as portas se abrem para que mais bênçãos venham sobre Amém. Glória a Deus. mais bênçãos venham sobre nós. Aleluia. Porque se nós retivermos essa bênção, se nós ficarmos calados, nós não estamos investindo aquilo que Deus nos concedeu. Portanto, declare, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Vamos colocar em pé, vamos cantar o hino de número 45. Querido Deus Todo-Poderoso, nós nos curvamos diante de Ti agora, ó Pai eterno, Te adorando, Te louvando, ó Pai eterno, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos resgatou, ó Pai eterno, do mundo, do pecado, purificando-nos, ó Deus, com o sangue derramado sobre a cruz e trazendo-nos, ó Deus eterno, de volta à Tua presença, a comunhão contigo e a comunhão com os Teus filhos. Muito obrigado, querido Deus. Pai querido, Te agradecemos pelo Teu Santo Espírito que fala sempre aos nossos corações, pelo Teu Santo Espírito que nos tem ensinado, pelo Teu Santo Espírito que vivifica as nossas vidas, pelo Teu Santo Espírito que nos conforta e nos consola nos momentos de tristezas, nos momentos difíceis. Obrigado, querido Deus, pelo Teu Santo Espírito que nos assiste em todos os momentos
da nossa vida. Graças, querido Deus, pela tua igreja. Obrigado, Deus eterno, pela comunhão do teu povo. Obrigado, querido Deus, pela igreja corpo de Jesus Cristo, da qual nós fazemos parte. E graças te damos, Senhor, por essa mesa que Jesus Cristo nos oferece. Querido Deus, humildemente nós nos colocamos diante de Ti. Confessamos, ó Pai eterno, os nossos pecados. E rogamos-te, ó Deus eterno, que Tu nos purifiques em nome de Jesus. Para que purificados, ó Deus eterno, sejamos renovados na fé, sejamos fortalecidos, ó Deus eterno, e perseverantes nos Teus caminhos e na Tua palavra. Por isso, querido Deus, sonda o nosso coração. Cria em nós, ó Deus eterno, um coração puro. E renova em nós, ó Deus eterno, um espírito reto. Querido Deus, se há alguma coisa no nosso coração que, ó Deus eterno, represente, ó Deus, uma mancha, um pecado, querido Deus, que estejamos lavados e purificados agora. Querido Deus, abençoa, Deus eterno, as nossas vidas. Abençoa o teu povo que está aqui. Abençoa, Pai eterno, os teus filhos e as tuas filhas que irão, Deus eterno, participar desse momento de comunhão, comer do pão, beber do cálice, Deus, em memória do Senhor Jesus. Que todos sejam abençoados, ó Deus eterno, com a presença real de Cristo conosco neste momento. Pai querido, em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãs e irmãos, saudemos-nos uns aos outros com a paz do Senhor Jesus. Querido Deus Todo-Poderoso, damos-te graça, Senhor, nesse pão. Obrigado, Deus eterno, porque olhando para esse pão, nós nos lembramos, ó Pai eterno, do momento em que Jesus Cristo, celebrando a ceia com seus discípulos, tomou parte, ó Deus eterno, e lhes entrega dizendo que este é o seu corpo,
que seriam, Pai eterno, dilacerado, partido em benefício deles e também em benefício nosso. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por Jesus. Obrigado, Deus eterno, por esse pão. E consagramos-te, ó Deus eterno, o pão, para que ele seja, ó Deus eterno, partilhado com todos os nossos irmãos e as nossas irmãs nesse momento. E rogamos sobre ele, ó Deus eterno, a tua bênção, para que as nossas vidas sejam abençoadas e sustentadas, Deus eterno, pela tua graça maravilhosa em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, Senhor Jesus, momentos antes de ser traído, ele pega o pão, depois de ter dado graças, parte como eu faço agora, e dá aos discípulos dizendo: este é o meu corpo que é dado por vocês. Como dele todos façam isto em memória de mim. Amém. Amém. Pai querido, agora nós celebramos o cálice, querido Deus. Cálice que também nos lembra, Deus eterno, o sangue de Jesus derramado sobre a cruz. Vertido, Deus eterno, para a purificação dos nossos corações do pecado. Te damos graças, ó Deus eterno, porque nós temos a oportunidade de beber dele, obedecendo, ó Deus eterno, a ordem de Jesus. Amém, Jesus. Nós fazemos isso, ó Deus eterno, não com tristeza, mas com alegria, porque temos a certeza, ó Pai eterno, que esse cálice, ele representa, ó Deus eterno, não somente, ó Deus eterno, o saciar da nossa sede, mas também, ó Pai eterno, a purificação dos nossos corações de todo o pecado. Pai querido, muito obrigado. Consagramos-te, ó Deus eterno, esse cálice. Pedimos sobre ele, Deus eterno, tua bênção, e que no partilhamento, ó Deus, do cálice, nós possamos sentir a comunhão que nós temos contigo, Amém, Jesus. com a igreja, com o corpo de Jesus. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em benefício de vocês. Bebam dele todos, façam isto em memória de mim, Amém. disse o Senhor Jesus. Porque todas as vezes que nós comemos do pão, e nós bebemos do cálice, nós lembramos a morte do Senhor Jesus até que ele venha. Por isso eu quero convidar todos vocês que estão aqui, para que comam, para que bebam. Nós vamos receber o cálice, receber o pão, e vamos aguardar um momento oportuno para que nós possamos comer e beber juntos, em memória do Senhor Jesus.
Irmãos e irmãs, comamos, bebamos juntos em memória do Senhor Jesus. Sentados mesmo, vamos continuar orando, vamos pedir a bênção de Deus sobre os pães que serão distribuídos para as nossas famílias. Querido Deus, nós já comemos e bebemos em memória do Senhor Jesus. Graças pela comunhão da tua igreja. Obrigado, Deus eterno, por todos os irmãos e irmãs que participaram deste momento tão precioso, dessa expressão de fé. Muito obrigado. Agora, querido Deus, te agradecemos por esses pães. Obrigado, querido Deus, pela tua providência. Obrigado, querido Deus, porque tu tens dado à tua igreja, o Pai eterno, condições de poder oferecer esses pães, ó Deus eterno, às nossas famílias, como fruto das bênçãos que tu tens derramado sobre a nossa comunidade. Obrigado, querido Deus, e que a tua bênção esteja sobre eles, ó Deus. Abençoe para que esses pães levem para as famílias, ó Deus eterno, o suprimento das necessidades, as bênçãos das quais eles têm necessidade. E, querido Deus Todo-Poderoso, e que tu, pois, abençoe especialmente a vida espiritual das nossas casas, das nossas famílias. Que todos aqueles que comerem desses pães, querido Deus, possam sentir, ó Deus eterno, a tua graça poderosa agindo na sua vida. Possam receber, ó Deus eterno, das tuas mãos as bênçãos em nome de Jesus. Que supra, Pai eterno, as necessidades da nossa comunidade e que possamos especialmente, ó querido Deus, oferecer o alimento àqueles que necessitam no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, então eu quero pedir nosso irmão presbítero Marli que já faça a distribuição. E mais alguém? Quem é que pode te ajudar, Marli? E esses pães são um pouco diferentes do que nós estamos acostumados. Agora é pãozinho. Então a família que tiver mais gente vai receber mais pacote, tá? Para que todo mundo possa ter pelo menos um pão. Então você fala para fazer irmãs o número de pessoas que tem na sua casa, para que elas possam aí distribuir. Tem 15, né? A Wanda pegou. Todas as famílias receberam? Se alguém não recebeu, por favor, manifeste-se. Não tenha vergonha, não. Enquanto elas vão terminando de distribuir aí, eu quero já dar os recados da igreja. Nós teremos agora, nessa quinta-feira, o nosso culto normal, às 19 horas, ok? No domingo nós retomaremos, já retomamos, né? Hoje foi o capítulo 7, que foi estudado, então domingo que vem, o 8. Estaremos estudando Romanos 8, no domingo que vem na escola dominical, e domingo que vem é o dia dos pais. Então todos os pais são convidados a virem no culto à noite para receber, portanto, as homenagens da nossa igreja pelo Dia dos Pais. Que Deus possa abençoar, que vocês possam vir, os pais possam vir a nossa comunidade no próximo domingo. Convide também os pais aí que vocês conhecem, os seus parentes, amigos, para que estejam conosco no próximo domingo, com a graça de Deus. Amém? Amém. Eu acho que são esses os avisos. Tem mais algum assim, que eu esteja me esquecendo? Acho que não, né? Pastor, Oi. o livro da gente, Bem lembrado, não é? O livro que nós vamos fazer a gincana, que será no segundo domingo
de dezembro, no dia da Bíblia, será o livro de Neemias, tá? Então os irmãos já vão estudando aí o livro de Neemias, já fazendo as suas anotações aí, não é? E no segundo domingo de dezembro nós vamos fazer aquela gincana, como fizemos com o livro de Esther. E o livro de Neemias é um livro muito precioso. Nós aprendemos muitas coisas com o livro de Neemias. Então, os irmãos, debrucem-se sobre o livro, estudem, para que possam participar aí, afiados, não é? Da gincana, que será no dia, nós esperamos que dê para fazer no segundo domingo de dezembro. Porque em dezembro nós temos aí bastante programação, não é? Vamos ver se vai dar para fazer, com a graça de Deus. Então é isso. Vamos colocar em pé? Vamos terminar o nosso culto. Eu desejo a vocês uma ótima semana, que Deus esteja abençoando, acompanhando vocês no trabalho, nas suas atividades em casa, nas viagens que porventura vocês fizerem. Aqueles irmãos que estão aí em tratamento, que Deus possa acompanhar, abençoar, que Deus possa conceder a cura para aqueles que estão enfermos e consolar as famílias enlutadas, especialmente a nossa irmã Fabiana, a família dela, não é, pelo falecimento do nosso irmão José Matos, que foi sepultado na última quinta-feira. Então vamos continuar orando em casa em favor dela, da Fabiana e da família, não é, que Deus conforte o coração delas, ok? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por esse ajuntamento, graças ao Pai eterno pela celebração, obrigado, Deus eterno, pelo teu Santo Espírito, que com certeza nos assistiu nesse momento de adoração. Que tu estejas, ó Deus eterno, abençoando a nossa semana, abençoando, ó Deus eterno, a caminhada de cada irmão, de cada irmã, abençoando o trabalho dos teus filhos, protegendo-os, ó Deus eterno, abençoando, ó Pai eterno, tudo aquilo que fizer as mãos dos teus servos. Que tu dês, ó Deus eterno, o suprimento das necessidades de cada um, de cada família. Que tu esteja abençoando os enfermos, querido Deus, curando aqueles que estão enfermos, aqueles pelos quais a tua igreja tem orado, tem colocado no teu altar diariamente, ó Pai. Cure-os em nome de Jesus. Aqueles que estão viajando, querido Deus, como o nosso irmão presbítero Margarete e a família, cuida deles, proteja-os, ó Deus eterno, e que eles possam, querido Deus, se regozijarem nesta viagem, sentindo sempre a tua presença e a tua proteção. Abençoa, Pai eterno, a nossa comunidade, a nossa cidade, o nosso país. Ó Deus Todo-Poderoso, e nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos e minhas irmãs. Que a graça e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém.